Fala aí pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos ao 7º vídeo aqui do nosso curso de HTML. Nesse vídeo a gente vai ver um assunto bem legal, que é o assunto de formatação de textos no HTML. Então a gente vai ver todas as tags aí que a gente usa para formatar textos, beleza? Então sem enrolação, já vamos aqui para a tela do computador para a gente começar. Beleza pessoal, então já estou aqui com o nosso código pronto para começar. Já está rodando aqui também no live server aqui do lado. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui um parágrafo. Vou colocar aqui, este é um parágrafo normal. Deixar ele aqui só de comparação, tá? Conforme a gente for vendo as nossas tags, a gente tem aqui a base para a gente ver a diferença, ok? Bom, e aí a primeira tag que a gente vai ver é para a gente deixar um texto em negrito no HTML. Primeiro eu vou colocar um parágrafo aqui, tá? Já que a gente vai trabalhar com textos, então eu vou colocar um parágrafo aqui. E aí dentro desse parágrafo eu vou colocar a nossa tag. Bom, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas lá na primeira aula, quando eu estava explicando sobre as tags, né, como é que o HTML funciona, eu inventei uma tag negrito lá, falei ainda que não era essa tag usada para deixar textos em negrito no HTML, tá? Mas qual que é a forma correta, então, da gente botar um texto em negrito no HTML? Essa é a tag B. Tá? Esse B aqui vem de bold, do inglês, que significa negrito, e é essa tag usada para deixar textos em negrito no HTML. Então vou colocar aqui, este é um texto em negrito, vou salvar, e a gente tem aqui embaixo agora esse texto em negrito, ok? Então essa é a primeira tag que a gente vai ver, a tag B. Bom, a segunda tag que a gente vai ver é a tag para a gente deixar um texto em itálico no HTML. Então eu vou colocar aqui mais um parágrafo e dentro aqui do meu parágrafo eu vou declarar aqui a tag I, tá? De italic, né? Em inglês. Então este é um texto em itálico e está aqui o nosso texto em itálico. Tá? Então essa é a segunda tag que a gente vai ver para a gente formatar textos no HTML. Bom, e aí galera, tem duas tags que eu preciso falar aqui. Vou até chegar um pouquinho mais para baixo aqui, nossa tag B e nossa tag I, porque essas duas tags são visualmente idênticas a essas duas que a gente acabou de ver, tá? São as tags strong, primeiro eu vou declarar um parágrafo aqui e dentro do nosso parágrafo a tag strong. Essa tag, né, strong vem de força em inglês, ou seja, forte, né? Essa tag, ela também serve para deixar um texto em negrito, então este é um texto forte. E também a tag EM, vou declarar aqui um parágrafo, dentro do parágrafo o EM, vou colocar aqui, este é um texto especial, tá? E salvando, a gente tem aqui, ó, dois textos em negrito, tá? O primeiro aqui com a tag B, o segundo com a tag strong, e aqui dois textos em itálico, o primeiro com a tag I e o segundo com a tag EM. Tá? Então, qual que é a diferença, né, dessas tags, da tag B e da tag strong e da tag I e da tag EM? E galera, a diferença entre essas tags é puramente semântica, tá? A gente ainda vai falar sobre semântica, né, HTML semântico, mas a grande diferença aqui é que essa tag strong, ela quer dizer que esse pedaço que está entre, né, as tags de abertura e fechamento aqui do strong, ela tem uma grande importância no contexto do nosso código. A mesma coisa que o EM. Esse EM aqui vem de ênfase, tá? No inglês, e significa que o nosso código ele tem uma importância especial no contexto aqui do nosso código, tá? Então tudo que fica entre essa tag tem uma importância especial aí no contexto, ok? Visualmente são idênticas, tá? Então é realmente semântico aqui semântica, né? A diferença entre elas, beleza? Como eu falei, a gente vai ter uma aula aqui só sobre HTML semântico, tá? Se por acaso ficou alguma dúvida aqui, eu espero que essa aula mais pra frente aí tire as suas dúvidas, mas pode deixar aqui nos comentários também, caso tenha qualquer dúvida aí que eu vou tentar te ajudar, ok? Então vamos para nossa próxima tag aqui. Bom, e a próxima tag que a gente vai ver serve para deixar um texto sublinhado no HTML. Então eu coloquei aqui o nosso parágrafo e dentro do nosso parágrafo eu vou colocar aqui a tag U, tá? Esse U do inglês vem dessa palavra difícil aqui, que significa não articulado, ou de underline, tá? Então, essa tag serve para a gente deixar o nosso texto sublinhado no HTML. Então, este é um texto sublinhado. E está aqui o nosso texto, ok? Bom, e a próxima que a gente vai ver, vou declarar aqui também um parágrafo e dentro dele a nossa tag del. Esse del aqui vem de deleted text, ou seja, texto deletado. E o que ele faz é deixar um texto riscado, tá? Não sei se você já viu numa lista de tarefas, por exemplo, quando a gente
risca, né, o que já foi feito, é para isso que serve essa tag aqui no HTML. Então, este é um texto riscado, tá? E tá aqui, ele risca exatamente no meio aqui a nossa frase, ok? Bom, e a próxima tag que a gente vai ver aqui é a tag small. Eu vou colocar aqui também dentro do nosso parágrafo. Se você não sabe, né, essa palavra é bem conhecida aí do inglês, significa pequeno, tá? Então, o que essa tag faz é deixar o nosso texto um pouquinho menor. Então, este é um texto pequeno. Você vai reparar que não é muito diferente não, mas ele fica ligeiramente menor aqui do que os demais. A gente tem também aqui a tag mark. Então, mais um parágrafo aqui. Vou colocar aqui dentro mark. Este é um texto marcado. Esse mark aí vem de marcação e o que esse texto faz é como se fosse aquele efeito de marcador de texto, sabe? Então ele marca aqui com um fundo amarelo, né, o nosso texto. Bom, a próxima tag que a gente vai ver é uma tag um pouquinho mais complexa do que as outras que a gente já viu até aqui, que é a tag BDO. Esse BDO aí do inglês significa Bidirectional Override, que significa substituição bidirecional. Então, um pouquinho difícil, né? Mas vamos lá, vou te mostrar aqui o que isso quer dizer. Bom, primeiro eu vou declarar um parágrafo aqui. Vou colocar aqui, este é um texto qualquer. E dentro desse parágrafo eu vou usar o atributo dir. Esse dir aqui vem de direction, né, do inglês, ou seja, a direção do texto. E aí eu vou colocar aqui primeiro LTR. Esse LTR significa left to right, ou seja, esquerda para direita. Essa é a direção que a gente brasileiro, né, e vários outros países aí estão acostumados a ler. A gente lê da esquerda para a direita, então você vai ver aqui que nada mudou, tá? Agora eu vou inverter, eu vou colocar aqui RTL, ou seja, right to left, ou seja, direita para esquerda. Salvando, você vai ver que o nosso texto agora ele foi lá para o outro lado da tela. Então agora é como se a gente estivesse lendo aqui da direita para a esquerda. Só que o nosso texto ainda está normal. E aí vem essa tag BDO. Eu vou colocar aqui dentro do nosso parágrafo agora a tag BDO. E aí dentro da tag BDO eu vou colocar o conteúdo, né, do nosso texto. E aí agora você vai ver que o atributo dir, repare, ele está dentro do parágrafo ainda, não dentro da nossa tag, tá? Mas aí você vai ver que agora, usando a tag BDO, o meu texto ele começou aqui ainda do lado direito da página, mas ele também ficou invertido, né? Então, de fato, agora a gente começaria a ler aqui da direita para a esquerda. E aí, se eu colocar o atributo dir agora dentro da nossa tag BDO, ele vem aqui de novo para o lado esquerdo, né? Mas agora ele continua aqui invertido, tá? Então essas são aí as 4 possibilidades, né, que a gente tem usando o atributo dir dentro do parágrafo e o atributo dir dentro da nossa tag BDO, beleza? E a próxima tag que a gente vai ver aqui é a tag BR. Esse BR é de quê, galera? De Brasil? Não. BR do inglês significa break hole, ou seja, quebrar linha. Tá? Então esse BR serve exatamente para a gente quebrar uma linha no HTML, para a gente pular de linha. Então vou declarar aqui um parágrafo primeiro, vou usar aqui o lorem ipsum, que a gente já viu para gerar um texto qualquer aqui um pouquinho grande, tá? Então tá aqui o nosso texto, né? Repare que ele vai até o final da página, pula para a próxima linha, né? E assim vai. Se eu aumentar aqui a nossa página, você vai ver que ele ocupa o máximo, né, que ele conseguir da nossa tela para depois quebrar a linha, tá? Então deixa eu voltar aqui. Beleza, agora imagine que em qualquer lugar aqui do meu texto eu queira quebrar, né, uma linha, eu queira pular para a linha de baixo. É aqui que entra então a nossa tag BR. E aí esse BR aqui, galera, ele não tem fechamento. Eu coloquei assim, quando eu salvar você vai ver que ele vai colocar uma barra aqui, tá? Ó, no final. E por que ele faz isso daqui, gente? Lá na aula 2, na aula O que são tags, quando a gente começou a aprender sobre as tags, eu falei que algumas tags não precisavam de fechamento, e essa daqui é uma delas. Quando eu falo que a tag não precisa de fechamento, na verdade ela está sendo fechada, só que ela não precisa de outra tag igual aqui, BR, com a barra aqui, né? Essa barra, acabou fechando o parágrafo aqui, ela não precisa ser assim, tá? Essa barra aqui, a gente está pegando e colocando aqui, e aí a gente não precisa disso daqui. Essas tags que a gente fecha dessa forma aqui, elas têm um nome, tá? Elas são chamadas de tags vazias, tags autossuficientes, né? Ou ainda de self-closing tags, que são tags de fechamento automático,
E aí a gente coloca essa barra aqui no final, justamente para indicar que essa daqui é uma tag vazia. Então, voltando aqui para nossa tag BR, você vai ver que agora, onde eu declarei essa tag aqui, né, logo após ela, todo o conteúdo já foi quebrado para a linha de baixo. Tá? Então, eu vou colocar mais uma aqui, por exemplo, e você vai ver que novamente eu quebro uma linha. Se eu colocar outra aqui junto, né, você vai ver que eu vou quebrar duas linhas e assim por diante. Tá? Quantas eu quiser, eu posso colocar aqui e ir pulando a linha. Bom, só corrigindo aqui que eu vi agora que o nosso VS Code acabou colocando um BR aqui em cima, na verdade aqui era a abertura do nosso parágrafo. Beleza, tudo certinho. E aí a próxima tag que a gente vai ver aqui é a tag HR. Essa tag também é uma tag que não precisa de fechamento, então ela é bem parecida aí com a anterior. E o que essa tag faz é colocar uma linha, tá, divisória aqui na nossa tela. Então você vai ver que do início da nossa tela aqui até o final, ela coloca uma linha divisória aqui. Esse HR aqui do inglês significa Horizontal Rule, tá? Que é regra horizontal, mas você também vai ver esse HR sendo chamado aí de regra temática, tá? Mas o que ela faz, no fim das contas, é colocar uma linha aí divisória, e a gente usa geralmente isso daqui como estética, tá? Para dividir uma seção, por exemplo, a gente acaba colocando isso daqui. Então, se eu quiser, por exemplo, dividir esse texto aqui na minha tela, eu posso colocar outra linha aqui em cima, tá? E aí eu tenho um pouquinho melhor, né, visualmente esse texto aqui. E a próxima tag que a gente vai ver aqui, vou declarar de novo aqui um parágrafo, vou colocar um número 10 e dentro dele eu vou colocar a nossa tag sup. Vou colocar aqui 2. Salvando, você vai ver que aqui a gente fez um 10 ao quadrado. Então, esse sup aqui, do inglês, significa superscript, que significa sobrescrito, texto sobrescrito. É assim que a gente faz os expoentes, né, da matemática aqui no nosso HTML, beleza? Então o 2 ele fica um pouquinho mais para cima, né, do que o 10. Eu já vi uma galera aí falando que justamente por ele ficar um pouquinho mais para cima, esse sup vem de superior, tá? Mas só para você saber, esse sup vem de superscript ou texto sobrescrito aí no português, ok? E assim como a gente tem o texto que fica aí, né, sobrescrito um pouquinho mais para cima, a gente também tem o texto que fica um pouquinho mais para baixo, que é o texto subscrito. E aí para isso a gente tem a tag sub, tá? Então vou declarar aqui de novo um parágrafo. Não sei se você já viu, mas o símbolo H2O ele é dessa forma, tá? Então vou colocar aqui H2O e o 2 ele fica um pouquinho mais para baixo do H. Então vou usar aqui a nossa tag sub. E dentro dela, né, eu vou colocar o número 2. Então você vai ver que o 2, ó, ele fica um pouquinho mais para baixo aqui do que as outras duas. Beleza? Bom, vamos aqui para a nossa próxima tag então. Mas antes de declarar aqui essa tag, eu vou colocar um texto qualquer aqui. Então, este é vou colocar um espaço, vou colocar aqui texto, vou pular uma linha e vou colocar qualquer. Vou pular mais duas linhas aqui, vou colocar no espaço HTML. Ok. Por que eu fiz isso daqui, gente? A nossa próxima tag é a tag pré. Esse pré significa Pre-Formatted Text, ou seja, texto pré-formatado. Quando eu salvar aqui, o meu VS Code ele vai corrigir esse texto aqui, então, mas eu vou salvar e vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Mesmo que ele não tivesse corrigido aqui no código, não importa, mesmo estando dessa forma aqui, como eu já falei lá na primeira aula, o HTML ele não considera espaços aqui ou quebra de linha, tá? Tanto que a gente precisa da tag BR aqui para quebrar uma linha. Então, não é só dando um Enter aqui que eu vou conseguir quebrar a linha. Então, no HTML, mesmo que no meu código, meu texto fique dessa forma aqui, o HTML ele coloca o texto bonitinho ali, uma coisa do lado da outra, tá? E é exatamente para isso que essa tag serve. Se eu colocar aqui a tag pré, e entre essas tags eu colocar o meu texto do jeito que ele está aqui, você vai ver que agora essa tag faz com que no código, né, no navegador, o texto que eu digitei ele fique exatamente da forma que está digitado. Então o que essa tag faz, ela preserva, tá, espaços e quebras de linha do nosso texto da forma que ele está digitado. Então o código que eu digitar aqui, ele vai exatamente dessa forma para o navegador. Então isso daqui é um texto pré-formatado. Bom, e a última tag que a gente vai ver aqui é a tag code. Eu vou declarar um parágrafo aqui primeiro. Dentro do meu parágrafo eu vou colocar aqui a tag code. Bom, essa aqui provavelmente você sabe, mas code em inglês significa código.
e essa tag serve exatamente para a gente exibir trechos de código dentro da nossa página. Então, se eu quisesse, por exemplo, citar uma tag HTML, então vou colocar aqui a tag H1 serve para declarar um título no HTML. E aí você vai ver que esse H1 aqui, por mais que não dê para ver muito bem, mas a fonte fica um pouco diferente, tá? Das demais aqui do meu texto. Ele dá um certo destaque aqui para essa palavra que está dentro da tag code, tá? Então é para isso que essa tag serve, tá? Ela tem um significado semântico ali também, né? Quando a gente quer colocar um código, a gente coloca entre essa tag code e o navegador entende que a gente está citando aqui algo que deve ser destacado, tá? Dos demais. Então beleza, essa é a nossa tag code. Bom, e aí além das tags que a gente viu aqui nesse vídeo, a gente ainda tem aí como tags de formatação de texto, né? A nossa tag P, que a gente já viu, a nossa tag A, né, que é para inserir links aí no HTML, as tags H1 até o H6, que são as tags de título, e também as tags de citação, tá? Então a gente não vai abordar aqui nesse vídeo, porque a gente já falou sobre elas em vídeos passados. Qualquer coisa é só você voltar aqui na playlist do YouTube que tá tudo aí para você ver. Mas elas também são consideradas tags de formatação de texto, porque elas alteram, né, visualmente o nosso texto, tá? Então, um link, por exemplo, quando você coloca lá, ele não é um parágrafo normal, tá? É um texto azul e sublinhado. As tags de citação também, a gente viu lá que elas mudam, né, o visual do nosso texto. Então, todas essas tags também são consideradas tags de formatação de texto aqui no HTML, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude aí vocês, tá? Desculpa novamente aí o barulho, o ruído aí da chuva aqui, agora até que deu uma diminuída, mas eu espero que dê para entender aqui o conteúdo desse vídeo e qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em tentar te ajudar, beleza? Então te espero no próximo vídeo. Valeu!